Bom, a gente parou, né, Isso. Não recalcitres contra os aguilhões, né? Na famosa frase do Cristo para Saulo. Antes disso, eu queria aqui só citar 2 versículos que estão no livro de Atos. Atos, capítulo 9. A Bíblia de Jerusalém, ela intitula um trecho, né, de versículos. E aí, nesse trecho especial, ela chama de vocação de Saulo, né? Então, ela narra exatamente aquilo que Emmanuel falou, que Saulo dirigiu-se ao sumo sacerdote, pedindo autorização pelas cartas, né, para sair no encalço de Ananias e ir para as sinagogas de Damasco, quando Cristo aparece. Aí tem um versículo que a Bíblia de Jerusalém, né, que a gente sabe que o livro de Atos foi escrito por Lucas, que descreve a situação com uma peculiaridade. Né? Atos, capítulo 9, versículo 4. E, caindo por terra, Saulo ouviu uma voz que lhe dizia... O que Emmanuel diz? Saulo, Saulo, por que me persegues? A Bíblia de Jerusalém diz... Saul, Saul, por que me persegues? E aí a Bíblia de Jerusalém coloca uma nota. Saul, vou até ler a nota. Saul é o nome de origem hebraica de Saulo, tá? Então tem aqui, forma aramaica ou hebraica do nome de Saulo. Assim como Paulo é o nome romano de Saulo. Agora, tem uma coisa, e aqui é a título de especulação, que é muito interessante. Saul é o nome do primeiro rei de Israel. Saul, rei Saul. Saul era um grande guerreiro que costumava lutar contra as suas tribos. Saul era natural da tribo de Benjamim, a mesma tribo de Saulo. E tem um determinado momento que Saul cai em si, quando Samuel, profeta do Antigo Testamento, aparece a ele. Saul procura uma pitonisa, que eram as médios da antiguidade, e segundo, primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículo 15, o próprio espírito de Samuel aparece a Saul e dá uma admoestação, uma bronca em Saul. Não tá me ouvindo, né? É porque a zoada tá grande. Vou tentar falar um pouco mais alto. Não ouviu nada? Não ouvi. Ah, pronto. Então, tem uma parte que o próprio Samuel aparece a Saul através de uma pitonisa, né? Dando a ele uma admoestação. E nesse momento, Saul cai em si. Só que Saul reage mal. Saul se suicida. Então, por que eu estou trazendo essa história? É um relato histórico, não significa necessariamente, a gente não pode fazer essa conclusão, de que Saulo é a reencarnação de Saul. Mas é interessante porque as histórias são bem parecidas, né? E a personalidade também. A personalidade daquele aspecto guerreiro, essa fúria de sair na perseguição. Saul fez exatamente isso. Depois eu posso até mandar no grupo um videozinho bem breve de Cosme Massi. Cosme Massi é espírita, né? Mas ele é um estudioso muito dedicado, né, do Velho Testamento, né? Ele é famoso por fazer essas correlações e aí ele conta essa história, né, do rei Saul. Então eu trouxe isso porque me chamou a atenção. Saul e não Saulo, né? Embora Saul seja o nome. E era comum, né, a gente ver na obra os nomes dos profetas antigos. Ananias, né, Saulo e tal. Então não significa que seja isso, mas a similitude é interessante, né? E um outro versículo que eu trouxe é Atos capítulo 9, versículo 7. Por que eu trouxe isso? Porque Lucas corrobora Emmanuel. Em Atos tem assim: os homens que com ele viajavam detiveram-se emudecidos de espanto, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Lucas anota que eles viram um clarão. Sim. Aqui também você falou clarão, mas a gente não ouve
mas não ouviram. A gente vai ver um trecho. Deixa suspenso. Mas o que Lucas está dizendo é isso. Eles estavam com eles e ouviam, mas não viam. A gente vai chegar no trecho que ele corrobora isso. Bom, então vamos para o trecho. Aí, logo depois que Jesus, pede a ele, não recalcitres contra os aguilhões, é interessante a reflexão que Saulo faz, né? Desde o primeiro, tá na página 179. Acabou. É interessante a reflexão que Saulo faz, né? Por que você me chamou a atenção, minha Patrícia? Porque você já estava acabando. Ô, meu amor, você tem estudo hoje? Eu tenho vergonha. Que grupo é esse aqui? Palestina. Meu Deus, você tem vergonha? Uma menina que tem uma maravilha dessa de relação. Vocês conhecem Flávio Nery? Foi minha próxima daqui. Minha próxima daqui, ó. Um beijo. Ia tirar meu couro. Não podia fazer uma abdômen errado. Agora, Flávio, tá subindo muito. Desce não. Tchau, Flávio. Um abraço, viu? Beijo. Essa daí eu não vou permitir que você não me envie. Se vire nos 30, não me envie essa palestra aqui. Tá certo. Faça seu nome. Ok. Meu diretor do Momento Espírita. Tá bom. Tem, como não? Bom, então, desde o primeiro encontro com Estevão, forças profundas o compeliam a cada momento e em qualquer parte à meditação dos novos ensinamentos. O Cristo o chamara por todos os meios e de todos os modos, né? Então é interessante que, assim, é apressado dizer que Saulo já era, nesse momento, um homem transformado. Mas ele tinha tido um clarão da consciência, né? Ele tinha percebido seus equívocos. É lógico que ele ainda tinha muito a vencer, né? A gente não se desfaz do orgulho de uma hora para outra, né? É algo que é uma enfermidade moral que a gente, mesmo que a gente seja resoluto o suficiente para ser uma pessoa diferente, a gente vai enfrentar desafios, a gente vai ver na história o que vai acontecer. Mas ele reconhecia que o tempo inteiro, quando ele perseguia o Cristo e buscava matá-lo, através de Estevão e agora através de Ananias, na verdade era o próprio Cristo que se fazia revelar. E isso é interessante, porque parece que Deus se revela através das criaturas, né? Quando a gente tem, por exemplo, um parente difícil que tira a gente do sério, às vezes a gente reclama daquele parente, né, que nos causa falta de afinidade, que a gente é obrigado a conviver, mas às vezes o que Deus está querendo nos mostrar é que nos falta uma tolerância, né? Se fosse Jesus convivendo com aquela criatura, será que ele teria a mesma consideração que a gente faz a respeito dela? O acharia difícil? Ou seria mais fácil de conviver, né? Então, Deus o tempo inteiro fica utilizando as próprias criaturas humanas para que a gente possa refletir sobre quem a gente é, né? E é interessante que ele buscava tanto o Cristo e o Cristo se revelava a ele e estava claramente na frente dele de forma que ele nunca tinha notado, por esse total desconhecimento. Então parece que nesse momento ele começa a cair em si, né? E aí Emmanuel continua a falar dessa reflexão que ele faz, e essa reflexão não era exatamente uma epifania, né, em que ele tem esse deslumbramento e esse êxtase. Foi algo que gerou muito tormento. Ele soluçava de choro, um pranto convulsivo, né? E aí tem uma frase de Emmanuel, aqui no meio da página 179, ante a expressão doce e persuasiva do Messias Nazareno, considerava o tempo perdido em caminhos escabrosos e ingratos. Quando a gente tem lá a obra O Céu e o Inferno, na segunda parte, que a gente tem aqueles relatos, né? É comum a gente ver nos relatos dos criminosos arrependidos, dos suicidas, essa noção de tempo perdido, né? Eu peguei um comentário de Kardec para uma comunicação de um criminoso arrependido, depois vocês podem até consultar, chamado Verger, e aí Kardec vai anotar assim: este espírito apenas deixou a terra e o arrependimento penetrou-lhe na alma. Não foi pelo excesso de sofrimento, mas pelo grito da consciência. A obstinação do mal durante a vida é, por vezes, uma consequência do orgulho que se recusa a dobrar e confessar os seus erros. Eu achei interessante como essa leitura cabe direitinho no caso de Saulo. Ele nem precisou passar por um excesso de sofrimento. A gente vai ver que o sofrimento foi vindo. Nesse momento,
quando ele cai em si, foi a consciência que gritou o quanto que eu estive errado. Talvez vai ser ideal o inverso. Eu preciso sofrer para compreender. Compreender para se preparar para sofrer. É verdade. Houve uma inversão aí de caminho. E daqui em diante é que vai começar efetivamente. Exatamente. E aí a gente vê, né, que assim, essa consciência gritando não o, como é que eu posso dizer, paralisa. Mas a gente vê que logo na sequência, o movimento dele é de recapitular. O que eu faço para me redimir, né? Eu já percebi que eu estou errado. Mas isso, assim, eu me questionei muito sobre por que Paulo, entre aspas, escolhido para ver Jesus, né, naquele momento, dentre tantos, né? Aí até por coincidência até que a lei pegou ainda a luz. Eu peguei um outro texto, não sei se eu estou delirando, mas enfim, diz assim, ó. A ciência de todos os séculos está cheia de apóstolos e missionários. Todos eles foram inspirados ao seu tempo, refletindo a claridade das alturas que as experiências do infinito lhes imprimiam na memória espiritual, e exteriorizando os defeitos e concepções da época em que viveram na feição humana de sua personalidade. E assim, e Saulo, ele tinha um espírito de missionário, um espírito de missionário naquela função que ele estava de propagar, né, as leis que ele desejava. Então, assim, veja, por exemplo, eu como líder, que tenho várias pessoas subordinadas a mim, eu busco de cada um o melhor que cada um tem, e entender isso. Então, assim, se Jesus, que é líder, né, de todo da orbe, né, ele deve buscar em cada um de nós o que cada um de nós temos melhor, porque cada um é singular, um complementa o outro. Isso é que é importante. Então, assim, o espírito missionário, no momento que estavam da humanidade, Saulo é uma pessoa extremamente importante para que pudesse dar aquela chance para ele. Aí tem o livre-arbítrio dele, né? E aí ele foi muito feliz no livre-arbítrio de tomar decisão para isso. Então, assim, eu fiquei muito me questionando por que apareceu, por que ele, o que fez isso, e por que ele tão rapidamente, assim, é rápido, né? Ele tinha uma função e ele virou exatamente, ele pegou a força que ele tinha de missionário e ele trouxe, tanto que logo em seguida que você estava lendo aqui, ele já fala que ele se entregaria completamente. Isso. Ele fala ali mesmo, no santuário augusto do Espírito, eu fiz protesto de entregar-se a Jesus para sempre. Ele tinha acabado de ficar cego, né? Eu sempre percebo isso, que as qualidades de Saulo, que estavam, digamos assim, antes num desvio de função, né? Digamos que ele estivesse desviado da função real dele, que ele precisava abraçar. Então foram essas qualidades que o Cristo viu nele e que precisava, tinha que ter essas qualidades. E como ele era muito proativo, no momento que ele percebeu, ele era muito inteligente, ele não pensou duas vezes. E o que é que eu faço agora? Estava tudo errado, tudo bem, e agora? Isso. E por isso é que eu acredito que leva Emmanuel a dizer, né? Certo Salvador, apiedara-se do seu coração leal e sincero. Ou seja, ele estava apenas envolvido por uma paixão desvirtuada. Tinha as potencialidades, mas estava direcionado para outro lado, né? E aí é interessante porque Emmanuel faz uma citação, né? De uma reflexão de Saulo. Ele, Saulo, era a ovelha perdida no resvaladouro das teorias escaldantes e destruidoras. Jesus era o pastor amigo que se dignava fechar os olhos para os espinheiros ingratos a fim de salvá-lo carinhosamente. Tem uma parábola que Jesus conta, que está em Lucas, que é exatamente isso, né? Talvez tenha inspirado Emmanuel. Lucas, capítulo 15, versículo 4. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não as deixa no campo, as 99, e vai em busca das que se perdeu até que a encontre, né? Que era exatamente. É engraçado que quando eu li essa parábola, qual dentre vós? Eu. Porque tendo 100 ovelhas, com 99 garantidas, uma se perde, eu vou deixar lá, né? Mas, Lucas 15, versículo 4. E lembremos que ele era o judeu que esperava o Messias. Então parece que ele só coloca no lugar, né? É este. Então é este, né? E falando sobre as ovelhas, né? Que a gente estava falando de muitas ovelhas, mas a gente está falando de uma ovelha especial, primeiro ponto, com qualidades muito especiais. E o mais interessante é que Jesus, como o Daniel estava falando, considera todas as nossas potencialidades, do que a gente já desenvolve hoje e do que a gente vai vir a ser, né? Então, para cada um
Cada um de nós, para ele, é importante. Então, por isso, se dignar a deixar as 99 para buscar a perdida, sabendo do potencial, né? E aí vem a parte de que ele faz essa rendição, né? Ali mesmo, no Santuário Augusto do Espírito, ainda na página 179, fez o protesto de entregar-se a Jesus para sempre, né? Recordou de súbito as provações rígidas e dolorosas. Aqui é a recordação de tudo que ele perdeu pelo fato de recalcitrar contra os aguilhões, né? Aqui não é mais projetar a culpa nos outros, mas reconhecer de que ele estava sofrendo por culpa dele mesmo. Exatamente. Hã? Exatamente. Isso. A ideia de um lar que morrera com Abigail, né? E aí ele começa a experimentar uma solidão, né? Mas essa solidão, como dizia, não o paralisa. Pelo contrário, faz com que, anuladas as possibilidades, entre aspas, dele ser feliz ou de realizar-se como ele pretendia, ele agora pretende realizar o seu Senhor. Ele poderia se revoltar. Sim. Pelo livre-arbítrio. Quantas vezes, né? Agora eu vou botar para quebrar. Exato. Não quero saber de Cristo, não quero saber de nada, não tenho aquilo que eu quero. Exatamente. Quantas vezes a gente tem o desejo negado e também não quero, também não faço. E ele tinha liberdade, hoje a gente viu, ele não escolheu isso. Ele seguiu os valores dele mais fortes, né? Era isso. Isso. Tinha essa liberdade. Exatamente. É interessante porque a palavra servo, ela vem do grego doulos, que significa escravo. Então, quando a gente fala servo do Senhor, é análogo a gente dizer escravo do seu amor, que é como Emmanuel diz, né? Escravo não tem vontade. Escravo é como se tivesse a sua subjetividade anulada. O escravo, ele simplesmente obedece. Então, a gente falar que ele se portava como simples escravo do seu amor, é a partir desse momento não contestar, não recalcitrar, não desobedecer, né? Não importa a vontade, fazer, cumpri-la, né? E aí é por isso que motiva ele a fazer a célebre questão, né? Na página 180. Senhor, que quereis que eu faça? Não é a primeira vez que essa frase ocorre, né? Na Bíblia. Essa frase, ela já vem desde o Antigo Testamento, né? Desde o profeta Josué. A maioria dos profetas fez esse questionamento a Yahvé. O próprio Cristo o fez. Eu fico impressionada com a humildade de Jesus. Jesus fazia essa pergunta a quem procurava ele para ser ajudado. Chegava com enfermidade, que queres que eu faça? Como se ele não soubesse, né? O que cada um queria. Exatamente. Ele perguntou isso no caso do cego. Né? Sim. O que queres que eu faça? O que eu vejo. Sim. Casa bem com a situação. Isso. E aí a gente vê, né? Para que ele fez isso? Mobilizar a pessoa a uma ação, fazer a pessoa refletir, né? Sobre sobre as expectativas, né? Sair da dependência. Sair da dependência, ter autonomia. Muitas vezes a gente no dia a dia vê. Isso. O que eu E quero que eu faça? isso. Veja o que é que você tem de bom, vá lá, lute, quer dizer, se mexa. Hoje Exatamente. a gente vê no dia a dia quantas pessoas entram em choque por causa disso. Porque não sabem ir ao encontro do que querem. Quer coisa pronta. Isso aqui mostra realmente, ele, desde o início, ele sempre demora. O que é que você quer? O que é que você quer? Não é o que eu quero, o que é que você quer? Isso. E o que eu acho mais interessante, também colocar-se numa posição de servidão. Exatamente como ele fez quando lavou os pés dos seus discípulos, né? Tipo assim, em que eu posso ser útil? Em que eu posso lhe servir? Imagine, o maior de todos fazendo essa pergunta, né? É de muita humildade. Então, Emmanuel anota, né? Aquela alma resoluta, mesmo no transe de uma capitulação incondicional, humilhada e ferida em seus princípios mais estimáveis, dava mostras da sua nobreza e lealdade, né? Não era exatamente uma humildade pura e simples, né? Genuína, mas era um sentido de reconhecimento de alguém superior. Não deixa de ser um traço de humildade, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que, assim, nesse momento o homem velho ainda não tinha morrido.
Ele ainda tinha desafios a vencer. Mas isso não o impediu de, nesse momento, né, referir-se e entregar-se. E tem uma frase de Emmanuel que sintetiza bem isso. Saulo de Tarso não escolhe tarefas para servi-lo. Então, o que queres que eu faça é, eu aceito qualquer coisa que você me mandar fazer. Isso é forte, né? Ele deixou o orgulho de lado, né? Sim. Eu não sei nem se ele deixou de lado, porque se... É isso que eu me pergunto. Se diz aqui, mesmo no trânsito de uma capitulação incondicional, humilhada e ferida, ele ainda se sentia, o orgulho estava lá ainda, ele se sentia humilhado. Se ele se sentiu humilhado, porque ele ainda era orgulhoso. Né? Exatamente. Machucava. Mas ele sabia que esse era o certo a fazer. É interessante essa noção dele. Ele tem a noção de dever. O que eu sinto e o que eu devo. E ele não traía o dever. Ele não traía o dever pelo que sentia. A ponto do problema com o irmão que é a brigaria, e ao saber que era, ele resolveu abandonar em prol do próprio princípio dele da lei de Moisés, que para ele era mais importante que tudo. Apesar do remorso depois, mas ele era muito positivo nisso, né? Isso. É verdade. E aí... o aproveitamento desse lado dele para o mandamento de Cristo. Você é bom em lei, você vai aplicar o que é o Só certo. de uma forma correta. Então, bora, essa energia que você tem aí, bora fazer do jeito certo. Exatamente. trabalhar com ele não devia ser fácil. Ser um discípulo de Paulo não deve ser coisa fácil. Porque ele vai exigir, se ele passou isso, e sobreviveu, semana que vem não exige de quem quer segui-lo. É verdade. Muito, mas como todo santo não é feito de barro, né? Então assim, ele vai exigir o máximo de cada um, quem quiser. E aí, o que a gente esperaria que Jesus dissesse, né? Conhecendo Jesus, do jeito que a gente conhece, né? Que respondia uma pergunta contando uma história, né? Falava por parábola. Você acha que ele ia entregar o jogo, né? Falar assim, fazer uma lista. Mas aqui a gente tem a justificativa por que Jesus disse o que disse, né? Emmanuel diz, foi aí que Jesus, contemplando mais amorosamente e dando-lhe a entender a necessidade de os homens se harmonizarem no trabalho comum da edificação de todos, no amor universal, em seu nome, esclareceu generosamente. Antes de chegar na frase de Jesus, veja. É como se Jesus quisesse aproveitar o ensejo para dar mais uma lição. Né? Ele não revela diretamente, ele coloca um intermediário para revelar depois. Ele não fala no momento do calor, ele dá tempo ao tempo. Né? E o que Emmanuel fala já dá uma dica para a gente do que vem a seguir. Necessidade dos homens se harmonizarem no trabalho comum da edificação de todos no amor universal. Era como se Jesus dissesse, você quer ser o meu escravo, mas a primeira função de quem é o meu escravo é ser o servidor de todos. E você precisa aprender o que é isso, né? Porque você é muito bom em ser leal ao Senhor. Moisés, agora Jesus. Mas Saulo ainda não sabia o que era fraternidade. Ele não vivia fraternidade. Né? Ele sabia... Só com os iguais. Sim. Ele sabia conchavo político. Isso, aquela coisa de casta, amor conjugal. Isso ele conhecia, estava começando a conhecer. Mas fraternidade legítima e autêntica, né? Amizade sincera, ele começou a conhecer com Ruth e Zacarias na estrada de Jope, né? Isso ainda era uma coisa que ele precisava desenvolver. Então, mesmo que Jesus dissesse, talvez Saulo não compreenderia nesse momento, né? No último evangelho eu fiz. Aí tem a seguinte mensagem. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Ponha-na ao contrário sobre o candeeiro a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. A mensagem que revela é: as mensagens serão passadas, as informações serão dadas, os ensinamentos serão passados no momento certo, para que a gente
compreendo. E depois, agora, né, estudando Paulo, e a minha confusão sobre por que ele foi o único que passou a escrever ainda sobre isso. Era óbvio, ele detinha o poder com as palavras por ser um estudioso da lei. A gente não, talvez, para quem, no momento em que os apóstolos de Jesus Cristo teve o primeiro contato com a humanidade, as pessoas que recebessem as mensagens não saberiam escritos, né? Ninguém, quem ele atingiu no primeiro momento, ninguém saberia ler. Então tudo foi feito no momento certo para a gente captar e ser revelado no momento exato. É verdade. Né? Coisa então, linda, né? Primeiro os ensinamentos como uma criança. A gente ensina pelo exemplo, depois ela aprende a ler, a falar, a ler, a escrever, cada coisa no momento exato. É verdade. Que assim como ele é conosco também. O exemplo é o primeiro momento, é o nosso primeiro instalar. Né? É verdade. Respondeu minhas Você perguntou e Tá vendo? E aí Jesus diz, né? Levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. uma pessoa acabada, É verdade. humilhada. Não, ele quer que ele levante. Dignifique-se, né? Se dignifique. Você tem uma coisa para fazer, você tem uma missão para fazer. Não fique aí no chão. Você não é uma pessoa, você não é verme. Você é um ser humano. Né? Então ele dá aquela injeção de ânimo. É. A vida que era a gente. Isso, Caio levanta, né? Aí ele vai botar justamente, dar mais uma lição, que é botar Saulo, vamos dizer, numa posição de dependência. Ele vai ser curado através daquele que ele queria matar. Aí já é de fato, vamos dizer, uma operação de solidariedade e harmonização entre os homens, né? Porque ele vai depender daquele que era o motivo da viagem, né? É verdade. Que era a perseguição a Ananias. Sem contar que ele também exercitou a fé, né? Porque assim, quando ele fala, ele estava cego, pergunta o que eu tenho que fazer, ele fala, levanta-te, aí ele fala, entra na cidade e lá será dito para quem convém. Então assim, imagina, para quem nunca viu, acreditava em outra coisa até alguns minutos atrás, aí vê Jesus e fala assim, vai. Ele vai, né? Ele tem que exercitar a fé. Bom, agora eu creio. Exatamente. O grau de dependência de um cego é muito grande, verdade. E aí Emmanuel diz, esfregou os olhos como se desejasse rasgar o véu que lhe obscurecia a vista, mas só conseguia tatear no seio das trevas densas. Nada conseguia demover, né? Essa cegueira. E aí, isso daqui que é interessante, ó. Aos poucos, começou a perceber a presença dos amigos que pareciam comentar a situação. Veja que interessante. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, fala disso. A cegueira também nos ajuda a abrir as nossas percepções sensoriais. Outras, né? A gente fica com a sensibilidade um pouco mais aflorada, até para compensar a ausência da visão, né? Isso é interessante. Eu também bate uma coisa. Você fala de Saulo se suicidou, né? Foi. E ele foi colocado numa situação que ele poderia até se suicidar. Então, acabou Sim, então, perfeito. Essa cegueira dele até foi para impedir até que ele tivesse esse movimento, ou essa vontade de se acabar com a vida, porque imagina o sofrimento dele. Saber que todas as concepções, tudo que ele imaginava, todos os erros do passado que ele passou, né? Deve ter vindo um turbilhão de emoções, sentimentos na cabeça dele, deve ter sentido uma profunda dor. Realmente, deve ter sido um movimento assim, muito extremado de dor. Ele poderia até tentar até se matar no momento daquele, até, sei lá, uma forma de defender ele, se proteger ele, para ele não enxergar nada, refletir, né? Realmente a meditação, ela desenvolve espiritualmente tanto a clarividência quanto a premonição. E essas faculdades de percepção extrasensorial são levantadas, ele passa um período de meditação grande, que é o qual os colegas depois atribuem a essa falta de insolação, esse excesso de sol, né? Mas tem esse aspecto dele ter perdido. As pessoas, quando querem fazer, por exemplo, uma leitura de carta, uma leitura, uma concentração mais funda, eles perdem, realmente, eles fecham os olhos. Né?
Porque começa a enxergar através da pineal. É considerado uma meditação. Entendi, porque a própria cegueira faz com que a pessoa pare um pouco. Porque talvez vendo a parte externa, você não Distrai, para o né? suficiente. Porque você vai ver ele vai falar, vai ver um chorando, vai ver um desesperado. Então o centro daquilo ali não era ele ver isso, ele tem que parar e entrar nele, aceitar como ele aceitou e esperar o que vinha para acontecer. Não era se preocupar com mais nada, tanto que foi muito direto. Entre na cidade, lá se acredita que não vem fazer, ponto. Não é melhor, vai lá, talvez você encontre uma pessoa, você vai, ele podia estender essa coisa. Não, Jesus é direto. Você vai, entre na cidade, justamente porque ele está tratando com uma pessoa muito positiva. Acostumada a seguir as ordens, né? A lei de Moisés, aquela coisa. Então, essa linguagem é bem para uma pessoa que é acostumada a vida toda a seguir esse tipo de comportamento. E outra coisa, Né? Não discute. ele em momento nenhum se lastima pela cegueira dele. Não. Ele não fala nenhum, eu tô como se cego, fosse meu Deus, mais nada. agora Não, que- ele aceitou até isso, ele aceitou estar cego, ele achou que ele não fosse mais enxergar. E aceitou, não falou, não existe nada. Não é o que me convém fazer, é o que te convém fazer. É isso, como Então ele era Jesus está muito- querendo que ele se salve. Falou, a mim, Não, eu posso arrumar outro. sim, Mas existe um você- plano A, B, C, D, mas Se quiser se salvar, tem que seguir, né? Talvez por conta das outras dores, né? A dor de não ver talvez seja a mínima em relação à crise de consciência. Sim, exatamente. Aí, gente, no final da página 180, né? Vem o diálogo daqueles que estavam junto com Saulo. Não sei bem, esclarecia Jacó impressionado. A princípio notei uma intensa luz nos céus e logo em seguida ouvi que ele pedia socorro. Aí no parágrafo subsequente. O que me preocupa, ponderava Demétrio, é esse diálogo com as sombras. Com quem conversará ele? Se lhe escutamos a voz e não vemos ninguém, que se passará aqui nesta hora sem que possamos compreender? E aí foi exatamente nesse trecho, né, que a gente tem uma confirmação daquilo que está no texto de Lucas. Eles viram a voz, eles viram a luz, né? mas não escutou a voz. Mas não É. escutou a voz, escutou a voz de Saulo. Exato. O diálogo ocorrendo. Isso. Ou ele estava delirando, conversando com ninguém. É o que eles estavam imaginando aqui, É. pelo sol, estavam delirando. Aí a gente vai ver as visões deles, né? Um acreditava no delírio, o outro acreditava em feitiçaria, né? Ou ele estava falando com alguém que eles não conseguiam perceber, né? E aí ele continua, a percepção é individual. Isso fica claro na página 181, quando Jacó, né? Leio aqui só alguns trechos do primeiro parágrafo. Mas não percebes que o chefe está em delírio, né? Além disso, como vimos, desde a manhã ele parece acabrunhado e doente. Ele não comeu, né? O texto de Atos diz que ele passou 3 dias em jejum, sem comer nessa viagem, a sol a pino. E aí Jacó, na percepção dele, a meu ver, trata-se de um desses casos de febres que atacam repentinamente no deserto. E aí no terceiro parágrafo, Jonas já tem uma percepção diferente. Isso. A febre dos extenuados no caminho não é assim, né? Não se manifesta com delírio e com lágrimas. O enfermo cai abatido sem reações. Agora, eu acredito que seja por conta dos homens do caminho. Ele não acreditava numa revelação divina, na aparição do Cristo. Veja o que ele diz. Os seguidores do carpinteiro sabem processos mágicos que nós estamos longe de compreender, que é aquela questão da feitiçaria. A gente precisa também pensar numa coisa que Mário falou, que é a percepção individual do fenômeno, mesmo o mesmo fenômeno, a gente percebe de maneiras distintas, pela capacidade anímica da gente perceber, pela experiência de vida e pelo grau de instrução. Porque nessa época não tinha a Gênese para explicar a ciência espírita, os fenômenos ditos miraculosos, né? Então essa noção de feitiçaria era inclusive
uma noção de justificar aquilo que eu não conheço, né? Aquilo que eu não sei explicar pela via racional. Agora, o interessante é o seguinte, que parece que o testemunho de Saulo e o testemunho deles, do testemunho de Saulo, também é um aprendizado importante para eles, para Jonas e para Jacó e para o outro. Por quê? Né? Provavelmente a língua ia coçar. E aí eles iam desembarcar em Jerusalém, voltar e iam contar o que aconteceu. Isso já ia gerar uma repercussão. Segundo, que o fato de perceber essa luz, para cada um deles, também poderia resultar em um cair em si. Era uma oportunidade, se eles estivessem no momento. Né? Mas pode ter sido uma sementinha plantada, para mais tarde um despertar, quem sabe. Então isso é interessante porque às vezes a experiência do outro também nos serve. Quantas vezes, né? A gente toma a experiência do outro como exemplo. E aí mais pra frente Emmanuel diz assim: onde já se viu curar a cegueira de alguém com a simples imposição de mãos? Entretanto, meu irmão se curou com o famoso Simão Pedro. Que contrassenso é esse? Ele viu a pessoa enxergar. Acho estranho. Por que essa vinculação? Entendeu? Pontual. Porque Não eram... poderia considerar só um delírio, ou só uma questão do sol, né? Sim. Fenômenos biológicos e não Sim. de E ninguém pensar está de falando aqui de fazer o mal, está fazendo cura. Uhum. Mesmo assim, é mal visto. Isso. Tanto que ele chega a dizer, né? Vendo tais fatos misteriosos, eu tive medo de Satanás e fugi. De achar que ali que está acontecendo também chama Satanás. Isso. É. É. E, com certeza. E aí ele vai dizer, né, Emmanuel, recolhido em si próprio, surpreendido no meio das trevas densas que o envolviam, Saulo escutou os comentários dos amigos, experimentando um grande abatimento, como se voltasse, exausto e cego, de uma imensa derrota. Derrota contra quem? Exatamente. É. Isso. Talvez essa tenha sido a primeira batalha dele, né? Porque, veja, como o simples fato da gente estar cego gera uma espécie de impotência e de incapacidade natural, talvez, né? E a gente sabe disso, para uma pessoa orgulhosa, isso é muito torturante. Mas ele perdeu em todas. Mesmo com a morte de Estevão, ele perdeu quando Gamaliel pediu para liberar os outros apóstolos. Ele perdeu quando Estevão era irmão de Abigail. Ele perdeu todas as batalhas dele. É verdade. Não venceu nenhuma. Mas todos os momentos que ele achava que ele ganhava, vinha angústia, vinha o pesar, vinha a coisa. E aí na página 182, né, ele fala, estou cego. E aí o outro perguntou, aproveitou que ele começou a falar, né, saiu do mutismo, mas o que foi? Eu vi Jesus Nazareno. Deve ter chocado, né? É, exatamente. E outra coisa interessante é o seguinte, ele não parecia aqui estar, não mais, né, tendo uma visão. Ele não parecia aqui estar fortemente inspirado. Não estava mais em transe. Porque ele estava em transe. É. Então aqui, digamos assim, é mérito do despertamento dele. Ainda não era um homem reformado, mas já era um homem que estava consciente dos seus equívocos, né? E do que ele queria. E aí o pessoal deve ter ficado, bom, a gente está aqui numa expedição para entrar em Damasco, né? Ele é o chefe da expedição, cai cego, precisando agora do nosso amparo, né? Da nossa assistência, dizendo que viu Jesus. Então, provavelmente ele não está em seu juízo perfeito. O que a gente vai fazer? Né?
Situação difícil. E aí, Jacó, né, toma a frente. Senhor, você está doente e tal, a gente entende, mas o que a gente vai fazer com a caravana? E aí Emmanuel diz, o doutor de Tarso, entretanto, revelando uma humildade que jamais se coadunara com o seu feitio dominador, deixou cair uma lágrima e respondeu com profunda tristeza. Era um laivo de humildade, né? Que fazia por conta dessa crise de consciência. E aí ele diz, não te preocupes comigo, mesmo porque o senhor dele já pediu que ele fosse à cidade e lá seria revelada a missão. Quanto a vocês, façam como quiserem. Vejam as palavras de Saulo. Até agora, vocês eram meus servos, mas de hora em diante, eu também sou escravo. Não mais pertenço a mim mesmo. Isso é forte, né? Assim, a gente também é o seguinte, assim, veja que quando ele fala, na primeira fala ele traz, né, de que ele está avançando no caminho de Jesus, ele não está alegre, feliz, saltitante. Exatamente. Entende? Tipo assim, porque o homem leva um tempo para digerir tudo isso, né? Então ele estava muito de tristeza, contrito. Né? Então leva Isso, o medo do que está por vir, o que é que vai acontecer, a incerteza. Ele tinha certeza de tudo até então. Não Foi tinha mais até certeza de rápido. nada. Ele foi até rápido. Assim, rápido na aceitação, meio entre aspas, né? Mas com a aparição de Jesus, ele foi rápido em crer. Isso. Ele só tinha uma certeza, né? Todos os erros que ele cometeu. Muita certeza que ele tinha. Exatamente. É aquele silêncio de quem sabe que está errado, né? E aí no final da página 182, a cegueira súbita não o afligia, que corrobora aquilo que a gente já colocou aqui, né? Que para ele a cegueira não era o mais preocupante. A dor moral era muito maior. Do âmbito daquela escuridão que lhe enchia os olhos da carne, parecia emergir o vulto radioso de Jesus aos seus olhos de espírito. Era justo que cessassem as suas percepções visuais a fim de conservar para sempre a lembrança daquele glorioso minuto, né? Uhum. É. Eu queria fazer uma comparação, Diga, Nelma. principalmente desse trecho aqui. Eu estou lendo Francisco de Assis, né? E não por coincidência, ontem eu estava lendo, já está no final, no capítulo 22, que tem a explicação de uma pessoa que ficou cega, por uma luz também que viu. Esse livro é conhecido, né? É o livro que foi Miramês, psicografado por João Luiz Maia. E, assim, vou resumir a história, né? O Papa Inocêncio III foi o Papa que Francisco de Assis visitou para pedir autorização para fazer os trabalhos, né? Abrir a igreja. E naquela primeira visita, ele não tratou bem, se recusou, disse que aquilo era uma coisa para a teoria e não para a prática, enfim. Quando o Papa fica velho, manda chamar Francisco de Assis e para pedir perdão e tal. Quando ele volta dessa viagem, quando ele volta de Roma, né, com alguns frades, ele passa nessa região, né, de Ostia, e aí ele vê um casebre que era um castelo abandonado. Ele entra para pedir descanso e para pedir água, né? E encontra ali dentro uma família de leprosos. Era um pescador, né, que era tão grande que era conhecido como o dragão do mar. E aí o dragão do mar começa a narrar por que ficou cego. Né? Ele saiu para pescar e numa noite assim, de muita sorte, né, como diz no livro, uma noite abençoada, o barco ficou carregado de peixes. E aí ele está voltando para casa e nota que o barco começa a tomar uma outra direção, né? Ele tentava, mas ele fala que uma força estranha levava o barco para outro lugar, né? E aí chega numa certa altura lá, aquela luz, sim, aí o barco ficou tomado por uma luz, né, que veio do céu, uma luz muito forte.
e ele não entende nada, né? Tinha outros companheiros no barco. Aí depois a luz vem para ele. Vem tão forte que ele descreve que foi levado, foi conduzido por um corredor para uma sala estranha onde tinham homens de pequena estatura e que falavam uma língua diferente. Ele, como era grandão, ele pensou assim, vou me ver livre desses nanicos aqui, vou embora, né? Quando ele pensa isso, aí perde a consciência e ele só acorda já o sol alto e os companheiros puxando o barco para a praia, né? Aí ele já estava cego, né? Ele já estava cego. Aí ele começa a falar com Francisco de Assis, que ele já estava cego, aí fica leproso depois, a família, todos ficaram leprosos. E aí ele diz a Francisco de Assis que ele não se incomoda, que ele não está triste porque ele está cego, né? E ele fala assim, continuo cego com o quadro de tudo que aconteceu vivo na mente, né? Então tem algumas semelhanças. E ele fala, não me sinto triste porque mesmo cego vejo coisas lindas. E aí ele diz que ele tem percepções, ele não diz assim do mundo espiritual, ele diz que tem percepções de lugares que outras pessoas não vão. E aí até Francisco de Assis diz que se ele for contar a alguém o que ele vê, que normalmente ele ia ser enforcado ou queimado. Né? E aí ele diz assim, por exemplo, antes de vocês chegarem, eu recebi visita de uns seres dizendo que vocês iam chegar. Então eu já sei, quando vocês entraram, eu já sabia quem vocês eram, de que lugar vocês vieram, né? E aí, eu vi algumas semelhanças disso. A conformidade, né, são diferentes, porque o pescador era um homem humilde, um homem simples, e um homem que vivia a profissão dele é muito diferente da postura de Paulo, né? Mas todos dois ficaram cegos, né, por um clarão, todos dois se resignaram com aquilo, né? E ele vai ser curado, né? Francisco de Assis. Aliás, sim, ele foi curado, né? Aí Francisco de Assis diz assim, depois que a mulher falou das dificuldades, né, que aí eles passam fome, porque ele não pode trabalhar. Aí Francisco diz assim, meus filhos, o nosso irmão não ficou cego. Ao contrário, ele vê mais do que antes, porque está enxergando as coisas da alma e do verdadeiro mundo, para onde deveremos ir ao findar de nossas vidas. Fala o que ele viu, assim, que vai para frente. E aí, Francisco de Assis fala das muitas moradas na casa do Pai, que é aquilo que ele viu, né, daqueles homens que temos e tal, que ele faz uma alusão e diz assim, por que só na Terra, né, viveríamos só na Terra, né? Faz essa alusão. Então, aí tem uma outra coisa semelhante aqui também, que é, quando ele fica curado, ele vai fazer a menção de se ajoelhar, né? Depois. Que é também uma coisa semelhante. Mas a observação é muito pertinente, né? Porque ajuda a gente a entender psicologicamente como as coisas se processaram para Saulo, né? E aí, depois desse momento, né, que ele reflete sobre a imagem do Cristo, veja que as percepções dele não se abrem de uma forma assim abrupta, né? Porque a partir desse momento poderia ocorrer, né? Quem sabe até uma percepção anímica mais forte, um intercâmbio mediúnico. Mas pense que nesse momento ele estava emocionalmente fragilizado, né? E possivelmente também ele se atormentaria mais
Então, até nisso a gente vê a misericórdia divina para fazer com que isso fosse aos poucos. E aí, o que acontece com a caravana, né? Jacó decide dar meia volta, junto com o restante da trupe, e Saulo, em momento algum, admoesta, né? É interessante como Emmanuel descreve, sem uma queixa, sem resistência, ouvia o trotar da caravana que regressava, enquanto o velho servidor lhe oferecia o braço amigo tomado de infinitos receios. Não minto, 2 voltaram, né? Mais um, exatamente, mesmo porque que foi Jacó, mesmo porque ele estava cego e precisava de, no meio do deserto, né? E aí eu imagino que naquele momento não tinha muito a ser dito, né? O que Jacó poderia dizer a Saulo, né? E o que Saulo poderia explicar? E aí, na página 183, Emmanuel coloca assim: comovido pelas bênçãos que recebera das esferas mais elevadas da vida, Saulo chorava como nunca. Estava cego e separado dos seus. Então, para ele, embora ele tivesse assim a noção clara dos seus erros, a noção clara de que Jesus é o seu Senhor, que ele faria tudo para segui-lo, é como vocês já disseram, havia uma série de indeterminações, né? Saber como seria a vida dele dali por diante, o Sinédrio, né? Ele houvera se preparado para assumir a posição que Gamaliel havia deixado. Cego, ele iria sobreviver de quê? Né? Ele iria arranjar recursos como para se sustentar. O que o esperaria, né? Além da solidão. Ele não tinha mais ninguém com quem contar. Se ele contasse essa história, essa experiência dele, embora legítima, aqueles que compartilhavam com ele, né, da vida, que eram os seus compatriotas, será que eles compreenderiam? Nem os seus companheiros de caravana souberam compreender. Jacó, tipo assim, não era convertido não, viu? Tipo, Saulo, te seguirei para onde você for. Ele estava constrangido ali para ajudar um cego. E depois... Ele tem filhos, né? Ele tem um nome a zelar. Exatamente. Então, realmente, ele se sentia sozinho naquele momento, né? Agora, é engraçado. E ele alguma vez não esteve? Tirando o amparo do alto. É interessante isso, porque aqui ele toma ciência, né? De que ele talvez sempre esteve sozinho. E sempre cego. Agora é o contrário. Agora é que ele está enxergando. Antes ele estava cego. Isso, como o Dico falou. Aí, seguindo no texto, já no finalzinho da página, né? Emmanuel diz: coração resoluto e enérgico, não reparava os obstáculos que se antepunham à sua jornada dolorosa. Isso daqui é digno de nota, né? Como vocês também disseram. Ele era positivo, pró-solução. Ele não questionava os problemas, né? Ele não se fixava nos problemas. Está no meio da página. No último parágrafo da página 183. Isso. Aí no finalzinho. Que importava o olhar em trevas? O regresso da caravana a Jerusalém? A penosa caminhada a pé? Porque os homens voltaram com os animais, ainda tem essa. Porque senão, os animais sabiam. Certo, Você perdiu uma tempestade de areia no meio do deserto, você não. Ainda tem essa. A falsa suposição dos companheiros a respeito da inolvidável ocorrência. Isso é interessante. Ele não tenta fazer proselitismo. Ele não quer convencer a ninguém. Ele deixa, né? Ele foi acusado de doente, demente, alvo de feitiçaria. E ele não é mais aquele homem, né, que tenta submeter à vontade, né? E veja que ele não tem medo de recomeçar, né? Não, ele quer refazer o que fez errado. Porque Emmanuel diz aqui, ele também não se importava com a perda dos títulos honoríficos. O que as pessoas iam pensar dele, né? A incompreensão do mundo inteiro. O repúdio dos sacerdotes e seus amigos. Também tem um detalhe. Lembre que em O Céu e o Inferno
quando Kardec coloca o Código Penal da Vida Futura, ele institui 3 passos: arrependimento, expiação e reparação, né? A gente vê que Saulo tem muita pressa para reparação. O arrependimento ele passou. Ele quer se livrar dos erros. Como se dali, ó, não vou errar mais. Ó, aquilo ali é passado. E isso é comum nosso. Exatamente. Mas a expiação não é necessariamente, né, tipo assim, o martírio da consciência, oh meu Deus, como eu sou culpado, né, como eu sou uma pessoa assim, delinquente, mas é também uma forma de preparo. E é esse preparo que leva tempo, né? E a gente vai ver que esse tempo, é lógico que a depender da resolução do indivíduo, pode ser um tempo mais curto ou mais longo, né? Por conta da resolução dele, e por isso a transformação dele é também tão impactante para a gente, né? Tão maravilhosa. Porque ele coloca a vontade, uma vontade firme e definitiva. Desde o momento em que ele fez essa promessa a Jesus, em momento algum ele titubeia ou volta para trás. É sempre em frente, né? E aí, já na página 184, caminhando para o fim, né? Ele faz essa promessa de felicidade, de fidelidade. Da mesma forma que ele foi fiel a Moisés, ser-lhe-ia fiel a Jesus até o final, né? E aí é poética a descrição, né, que Emmanuel faz, né? Damasco podia recordar o jovem tarcense formoso e triunfador. Damasco conhecia Saulo, as sinagogas, né? Porque ele viajava a todas essas regiões, né? Então ele era ovacionado. Conhecia-o nas suas festas mais brilhantes. Costumava aplaudi-lo nas sinagogas. Mas vendo passar na via pública aqueles 2 homens cansados e tristes, ele e Jacó, poderia identificá-lo naquele rapaz que caminhava cambaleante de olhos mortos. Talvez nem o reconhecer, porque fisicamente ele também já estava transformado, né? Não era só o aspecto emocional, mas ele passou pelo deserto, né? Ele passou por um sol escaldante e tudo isso daí provoca alterações. A gente ainda tem algum tempo.